Boa tarde, bom dia, boa noite. Você que me ouve nesse momento, eu sou o pastor Jailton Alves. Mais uma vez, estamos aqui no Momento com Deus para trazer a palavra a esse grupo, a essa linha de transmissão, a esse contato a você que me ouve nesse momento. São quase 1.000 pessoas que nos ouvem todos os dias, oração, mensagens, ao qual nos fortalece. No Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 4, é um texto muito que eu gosto, que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós temos a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, como a nossa regra de fé. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido em todo o mundo. Ou seja, nós conhecemos que ela é a palavra de Deus. O texto ao qual eu quero trazer uma rápida reflexão hoje se encontra no livro de Salmos. Salmos é um dos livros da Bíblia mais lido, né? Creio que todo mundo, quando quer uma palavra de fortalecimento, a maioria caça ou procura o livro de Salmos. Então vamos lá. Salmos número 17. Salmos não tem capítulo e nem versículo, são número e versos. Por quê? Porque o livro de Salmos, eles são cânticos e orações. Não são um livro histórico, não são um livro, não são cartas e outras áreas. O livro de Salmos são cântico e orações, amém? Mas é cântico. O próprio nome de Salmos vem de cântico, dos originais. Então hoje o texto vai se encontrar, ou se encontra no livro de Salmos, número 17, no verso, apenas o verso, vamos ler do verso 1 ao 5. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provastes o meu coração e viste-me de noite e visitar-te-me de noite. Examinar-te-me e nada achartes. O que pensei, a minha boca não transgredirá, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardastes das veredas do destruidor. Agora foque o verso 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacile. Texto poderoso, texto maravilhoso. O salmista aqui está suplicando a proteção divina para com a vida dele. Todos nós amamos os Salmos 91, porque também é um salmos onde fala sobre a proteção de Deus. O Salmo 17 também, o salmista aqui está orando a Deus em forma de louvor, declarando a grandeza de Deus e pedindo a proteção do Senhor para que o Senhor guardasse os seus passos. Ele faz questão em dizer que os olhos do Senhor estão sobre a vida dele. Ele faz questão em dizer que o Deus Todo-Poderoso examinasse o coração dele, porque todas as noites Deus o visitava para esquadrinhar não seu corpo físico, mas o que estava dentro do salmista. Ou seja, o salmista aqui está se preocupando mais do que Deus iria ver o que estava dentro dele. Porque se você não sabia, o que você me vê não sou eu. Você vê a minha carcaça, você vê o meu corpo. O meu eu verdadeiro está dentro de mim. Porque a Bíblia diz que nós somos um espírito. Nós não temos espírito, nós somos um espírito. O que você me vê, você vê a carcaça, o corpo. Mas o que está dentro de mim, sou o eu verdadeiro.
E as pessoas poderiam perceber mais isso, porque as pessoas julgam demais pela aparência. As pessoas julgam demais o que elas vê, mas o que vale nas pessoas é o que está dentro das pessoas. São as suas personalidades, são o seu ser, são as suas atitudes, suas emoções, afeto demonstrado para cada um de nós. Então Deus é da mesma forma. Não adianta eu me vestir bonitinho, não adianta eu falar palavras bonitas, não adianta eu ter status e fama, mas as nossas ações, atitudes são errôneas diante de Deus. Porque Deus, Ele vê mais isso do que o que está exterior por fora. Então Davi se preocupava, o salmista aqui se preocupava demais com as suas ações. Olha o que o verso 1 diz, do número 17, onde diz: ouve, Senhor, a justiça, ou seja, o que ele fazia, o que ele praticava, como ele vivia diante de Deus, diante dos olhos de Deus. Agora, o que me chama a atenção é no verso 5, onde ele diz: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Ou seja, o salmista aqui estava se preocupando por onde ele ia andar, o que ele iria fazer, qual que eram as suas ações, as suas atitudes, por onde os seus pés estavam andando, não simplesmente em local, mas o que os pés dele ia levar para ele praticar em tal lugar. Então isso é muito importante, meus amados. Nós atentar para o que nós estamos fazendo no dia a dia. Praticar a justiça é fazer as coisas corretas que agrada o reino dos céus. Praticar a justiça é andar de conformidade ao governo celestial. Como? O governador dos céus, o Espírito Santo, está dentro de mim e de você. Para quê? Para que possa trazer a vontade estabelecida pelo Criador, para nós manifestarmos aqui nessa terra a vontade de Deus, para que os homens possam buscar o Senhor, possam andar no caminho certo, na integridade. Quando nós pegamos Jó, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, que praticava a justiça, que tinha uma vida reta e se desviava do mal. Isso é praticar justiça. E Deus lá do céu olhava e observava a vida de Jó. Quando nós pegamos a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, é só nós observar como os homens que são descritos no livro de Hebreus, no capítulo 11, e as mulheres, só olhar para a vida deles, vamos ter um modelo daquilo que Deus quer que nós andamos. Não é por muito jejuar, não é por muito ler a Bíblia, não é por muito ir à casa do Senhor. Isso faz parte da nossa vida cristã. Mas é como nós andamos diante de Deus. É o desejo do coração. Não é algo forçado, é algo natural que tem que brotar dentro de nós para fora para agradar a Deus. Não é nada forçado por causa do pastor, por causa, se eu não fazer isso, Deus vai me matar, Deus vai fazer isso. Não, não é nada disso. É algo o que Deus quer, que nós fazemos essas coisas espontâneo. Praticar a justiça, algo que venha brotar dentro de nós, algo espontâneo, por desejar, por querer. Vamos ver a nossa vida indo cada dia mais e mais sendo transformada, e grandes coisas Deus irá fazer em nossas vidas e por nossas vidas. Deus quer que nós se dirigimos a Ele e falamos o que o salmista falou no Salmos 17, verso 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Ou seja, aqui ele estava falando para que não vacilasse. Por quê?
porque o agrado dele era agradar o coração do Pai. Ele tinha muito medo que os seus pés se desviassem da presença de Deus. Não de religião, mas da presença de Deus. Quem quer agradar a Deus, ele vai passar a entender qual é a vontade de Deus. Se eu e você não conhecer o nosso Pai, como que vamos conhecer nossas heranças? Como que nós vamos conhecer as normas, a vontade dele? Da mesma forma, todos nós que falamos que conhecemos a Deus, que temos o céu como herança, mas se nós não conhecer quem é Deus, e só tem um jeito, é através da palavra do Senhor. Leia ela e você vai se libertar da religião. Leia ela e você vai se libertar da condenação, porque essa palavra, ela tem vida eterna para nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vós. Fica aqui mais essa reflexão. Que nós possamos orar e pedir a Deus: dirija os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.